Ali, quando vocês estabeleceram e definiram que iam começar um seminário, que seria mais contextual, interdenominacional, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nos primeiros anos? Você tem algumas conquistas que você pode compartilhar que a FTSA Uhum, proporcionou? uhum. Olha, nós nascemos com uma mão atrás e outra na frente. A gente não tinha Uhum, absolutamente nada, nada. aham, Financeiramente falando, zero. uhum, Infraestrutura nenhuma. Nós começamos emprestado, né? Em uhum, locais que nunca foram nossos, vamos pensar assim. O corpo uhum, docente, eles eram colegas nossos. No uhum, começo foram mais presbiterianos, por causa da nossa tradição, uhum, e nós não tínhamos nem dinheiro para pagar eles. No final do semestre, a gente dava um jantar para ele e para a esposa para dizer assim, thank you, né? Muito obrigado aham, por estar conosco. Então, aham, assim, do ponto de vista logístico, de infraestrutura, foi muito, muito problemático. A gente não tinha aham, nada. O que a gente tinha era uma visão, um projeto, e as pessoas foram comprando essa visão e esse projeto, uhum, e ao longo dos anos, então, conforme a gente foi se solidificando, crescendo, né, aham, aí a escola passou a ter mais credibilidade. Mas no começo a gente não tinha credibilidade nenhuma, pelo contrário, aham, a gente gerava muita suspeita nas pessoas, elas aham, desconfiavam e falavam, não vai dar em nada, vocês não vão ser nada, porque vocês não têm absolutamente nada, né? E uhum, fora disso, uma das coisas que foi muito complicada no nosso começo, e depois que a gente começou a se estabelecer um pouquinho mais, ela foi aumentando, que foi perseguição de próprias pessoas da igreja. aham, uhum, E isso foi muito pesado para nós, porque a gente não imaginava que isso também pudesse acontecer, né? Mas, aham, enfim, é um detalhe feio da caminhada, mas nós vencemos tudo isso e, pela graça de Deus, acho que uma das grandes conquistas foi a nossa sede, onde nós estamos hoje, uhum, né? Um terreno de 36 mil metros quadrados, e depois uma das grandes conquistas também foi, estamos entre as 3 primeiras instituições teológicas evangélicas do Brasil, que teve o seu legal, reconhecimento junto ao Ministério da Educação, né? uhum, Então, essa conquista foi maravilhosa e isso abriu muitas portas para a uhum. FTCA. Legal. Você tem ideia de quantos alunos já se formaram Bem, na FTSA? nós já graduamos cerca de 5 mil estudantes e atualmente nós temos cerca de 1.700 conosco. Legal, legal. E, bom, você falou aí, né, do início foi problemático, muito preconceito, tal, críticas da própria igreja, isso foi um desafio para vocês, mas quando a gente fala de ensino teológico, eu ouvi de um pastor batista e ele falou que o seminário ele veio para preencher uma lacuna da igreja, porque a teologia deveria ser ensinada dentro da igreja, mas como a igreja não ensina, abriu-se os seminários para estudar. É, qual é o papel para você da teologia e do seminário no contexto da igreja local? E como é que a FTSA e outros seminários eles podem ser parceiros na formação de líderes e ministros do evangelho? Olha, eu acho que essa é uma parceria perfeita, a meu ver, Uhum, uhum, porque a igre... uma faculdade ou um seminário, né, teológico, ele não pode andar apesar da igreja, ele tem que andar com a sim, igreja. E a sim. mesma coisa é do lado da igreja em relação a uma faculdade, ou um seminário, ou uma instituição teológica. Na verdade, um precisa do outro. Por quê? Porque a Sim. igreja envia os seus obreiros, né, os seus estudantes, para uma escola teológica, e Uhum, a escola teológica visa preparar essa pessoa, esse obreiro, né, missionário, um pastor, qual seja a vocação dele, e devolvê-lo à sua comunidade uhum, de fé, seja da que ele veio ou outra, para que ele desenvolva os ministérios em uhum, uma comunidade local ou uma organização eclesiástica, né? sim. Então, assim, é uma parceria muito, muito valiosa, porque a igreja local ela não tem todas as ferramentas necessárias Sim. para formar uma pessoa com tudo o que é necessário hoje, né? Uhum, uhum, Ela às vezes não consegue nem formar os próprios líderes para ela, que dirá então sim. os seus futuros pastores, os seus futuros missionários, né?
Isso porque o Aham. mundo mudou muito lá daquele tempo Sim. passado, né, quando os seminários começaram no Brasil, né, não se tenha todas essas questões da tecnologia, agora com inteligência artificial, Aham. os É. desafios do mundo, eles são muito complexos hoje comparados com aquele tempo, né? Naquele tempo era uma Uhum. sociedade mais rural, o Brasil em 1950 era uma sociedade rural, então a Sim. urbanização brasileira, ela é recente. Agora, 85% da população brasileira vive nas grandes cidades, ou vive pelo menos nas cidades, né? Uhum. Então, isso implica hoje em estudos profundos, sistemáticos, com Sim. pesquisas, que uma igreja local não Uhum. tem condições para fazer isso, né? Então, Aham. assim, se ambas perceberem que a gente precisa um do outro, né? Eu entendo que a Sim. teologia, Daniel, para finalizar esse pensamento, a teologia não é uma teologia para a igreja. Eu não Uhum. creio nisso. A gente faz teologia para a igreja. Porque fazer teologia Sim. para a igreja foi um pouco o que os pais da igreja no século III fizeram, e corre-se o risco de Uhum. domestificar a fé, né, e tornar ela uma teologia de gueto. A gente faz Aham. teologia Uhum. com a igreja, junto com, né? Sim. E em isso acontecendo, ambos vão fornecer elementos e capacitações que Uhum. podem caminhar juntos para o resto da vida. Eu acho que não tem necessidade de é, competição ou Aham. acirrar. Ambos são parceiros da missão de É. Deus. Esse aqui é o ponto, né? E o seminário ele pode ajudar muitas igrejas que não têm estrutura a preparar líderes, né? Então, assim, eu acredito que muitos pastores podem hoje, com acesso ao que nós temos, fomentar líderes e seus membros a estudarem teologia com seminários para poder levar e com a igreja poder serem capacitados para exercer a missão de Deus, né? Então eles não precisam um andar sozinho do outro, né? Não tem necessidade alguma. Por exemplo, você imagina uma igreja local, né? 85 a 90% das igrejas brasileiras não passam de 200 membros. Essa é a Isso. realidade, tá certo? Quando a gente olha para essas mega Sim. igrejas, as pessoas ficam assim, né? Não passam. É. 85, 90% tem menos de 200 pessoas na comunidade. Uhum. Agora, você imagina uma comunidade dessa que luta com questões financeiras, Sim. ter lá biblistas, exegetas, né? É. Pessoas que conhecem a história do cristianismo mundial, né? Uhum. É impossível. Isso é impossível. Então, tem que ser parceiros, não tem outra saída.